Acabamos de assistir Não Olhe ou Nope, que foi lançado recentemente nos cinemas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou desse novo filme do Jordan Peele. Lembrando que esse vídeo aqui, como é uma review rápida do lançamento, a gente vai falar com e sem spoilers, então se você não assistiu ainda o filme, ele tá disponível nos cinemas ou já dá pra assistir em plataformas, porque ele saiu antes lá nos Estados Unidos, demorou mais de um mês pra sair aqui no Brasil, então já tá disponível pra assistir aí pela Interwebs, então corre lá e assiste. E lembrando também que se você tiver alguma recomendação ou algum filme que lançou e a gente não viu pra trazer aqui pro quadro do sofá, deixa aqui nos comentários ou manda nossa direct no Instagram. Eu particularmente gostei bastante desse filme aqui, principalmente por conta da direção do Jordan Peele, que é muito diferenciada, e uma história totalmente biluteté da cabeça que a gente não tá acostumado a ver nos cinemas, e como a gente já tinha comentado quando a gente tava assistindo o filme, ele vai lá e consegue fazer algo totalmente diferente do que ele tinha feito em Corra e também no Nós. O meu primeiro comentário sobre esse filme é que tradução de bosta de nome, hein, velho? Não, tipo, ele tem um pouquinho, assim, dá pra entender, porque já tem outro filme que é o Look Away, que ele já veio pro Brasil como Não Olhe, então aqui eles não conseguiram traduzir como Não Olhe. Tem que ser não olhe. Mas não tem nada a ver de não olhar, mano. Eu acho que tem. Não, com o nome em inglês. Ah, com o nome em inglês, foda-se. Né? Mas enfim, tirando essa parte de que o nome do filme é uma merda, o filme é muito bonito, igual o Léo falou. Tem um jogo de câmera excelente e bizarro até, dá até chegar um momento ali, ver isso em 3D provavelmente deve dar vontade de vomitar, porque tem uma hora lá que eles ficam procurando, olhando lá pras nuvens, e aí você fica meio perdidaço com o que tá acontecendo. As atuações são muito boas, e a história, mesmo sendo biluteté, e até alguns pontos vocês vão ver que eu não entendi, eu até perguntei pro Léo na hora, ele me explicou, mas eu ainda não entendi, eu tô meio burro hoje, né? Tá difícil. A história é boa, assim, mesmo que ela é meio maluca, né? A história é um pouquinho viajada, a gente tem que comentar isso, porque, sei lá, quando envolve OVNI, a gente já tem que ficar com um pezinho atrás e falar, mano, o que o cara vai evoluir, né? Porque a gente já viu milhares de outros filmes de OVNI aí por aí, e é sempre a mesma coisa. E nesse aqui ele conseguiu fazer algo totalmente diferente e mostrar o OVNI realmente, cara. Porque eu não aguentava mais assistir filme de OVNI e não mostrar essa porra. Eu fui completamente despreparado pra assistir esse filme, porque eu só tinha visto a capa, que é a nuvem, né? Então eu pensava que ia ser exatamente o que no começo eles entregaram, que é uma nuvem que fazia um pulso eletromagnético na cidade, lá no lugar onde eles estão de Aqua Dulce. E aí quando começou e eu vi que era o filme de alienígena, eu falei, mano, mas peraí, como assim alienígena? Eu achava que ia ser uma coisa completamente viajada, e tudo bem que é, né? O filme é muito viajado, mas eu achava que ia ser mais uma coisa, tipo, sei lá, um experimento do governo que deu errado, alguma coisa assim. E no final é um alienígena. Eu achei muito legal, até porque me surpreendeu, e eu gostei porque todos os filmes desse ano eu tô tentando evitar ver trailer, assim, tirando, né, os que a gente fez o react, o Halloween, essas coisas, mas esse filme também de slash não tem muita história, né? Tipo, Nope, eu vi que ia ser uma coisa louca e eu falei assim, eu vou completamente sem saber o que tá acontecendo, e me surpreendeu demais. Acho que talvez por isso eu também não tenha entendido o filme, né? Eu fui assistir já sabendo que ele se tratava de OVNIs, eu não lembro de ter visto o trailer também, mas eu fiquei muito incrédulo quando eles falaram da nuvem com pulso eletromagnético, e eu fiquei muito curioso também porque, cara, o filme do Jordan Peele não conseguiu errar nenhum dos três. Ele conseguiu acertar em todos os 3 filmes que ele fez na carreira dele de terror. Então, cara, o que a gente tem que fazer pra esse cara aqui, mano? A gente tem que dar mais verba pra esse filho da puta fazer mais filme. Você, cara, é demais! Você é demais! E também no filme, não só nos filmes que ele dirigiu, também ele produziu e escreveu um pouco o Candyman, né? Que também é um filme legal, tem a pauta do racismo e essas coisas. Não é o melhor filme, não só, mas a direção é boa, tudo é porque eu não gostei mesmo tanto do Candyman quanto os outros 3 filmes do Jordan Peele. E principalmente o Nope, eu vi, os outros 2 eu ainda não assisti inteiro. O Corra eu já vi bastante dele, o Nós eu nem mexi ainda, eu só sei do que se trata. Mas a gente vê, assim, pelos trailers, a gente vê pelas análises das pessoas que o filme é muito bem feito, e o Nope, como foi o único que eu assisti inteiro, deu pra ver, mano, cara, ele manja muito, e dá pra ver até que também as pessoas que ele escolhe pra fazer o filme, tipo os atores, né? O Daniel Kaluuya, que já tinha feito o Corra, ele também fez um personagem do Pantera Negra, e ele também é de novo o protagonista desse filme aqui, e dá pra ver que são personagens muito diferentes, tipo, esse personagem nesse filme aqui é mais do campo, né? O cara vai lá e cria cavalo pra dar pra Hollywood, uma coisa completamente bizarra, né? Um roteiro estranho. E aí dá pra ver que o cara realmente conseguiu incorporar, e tem a irmã dele também, que é, tipo, também é do campo, também cria os cavalos, mas é muito mais saideira, essas coisas. E eles não estão no campo, tipo, perdido. Não é que eles não têm celular, não é essas coisas. Não, é que eles realmente vivem na sociedade, mas eles vivem meio isolados, né? E é muito legal também até o arqui-inimigo lá, o rival deles também, que é interpretado pelo Stephen Yeun, que também mandou muito bem nesse personagem aí, né? Nesse filme. E, mano, é muito bizarro, assim, a história. Eu não sei, tipo, o Jordan Peele parece que ele sabe fazer qualquer coisa, mano. O cara, ele tem contato com todas as tribos de todos os lugares aí. As atuações do filme são incríveis, como a gente já tinha comentado, a gente fica apegado aos personagens, tipo, instantaneamente, porque a relação entre eles, principalmente
principalmente entre os dois irmãos, que, cara, são espetaculares. E também tem os outros personagens que aparecem, que tem o alívio cômico do cara lá, que ele vai instalar as câmeras, que é sensacional. Tem outros personagens que nem aparecem direito, como a própria Barbie Ferreira, que ela faz uma aparição em apenas 2 cenas e foda-se, mas ela tá com o nome dos créditos e é uma puta atriz também. E o que falar, porque, cara, o filme, ele é muito bom, a gente não quer dar spoiler aqui, porque a gente só quer falar que é um filme de Alien. Se você não assistiu ainda, tem que assistir. É obrigação você ir lá, mesmo ele tendo 2 horas de duração praticamente, você vai ficar um pouquinho demorado em algumas cenas ali que tem um pouco mais de diálogo, um pouco mais de tempo assim mais calminho, né? Porque além do filme ele ser muita porradeira, muita ação, muitas paradas, ele ainda consegue ter bastante tempo e ser bem calmo pra conseguir desenvolver os personagens e criar uma história que a gente não tá acostumado a ver nos cinemas. E ele é meio dividido em capítulo também, né? Então, quando aparecer lá o card lá escrito o nome de alguém, você pode parar, tomar uma água, dar aquela esticada na perna e você volta e dá play, né? Porque o filme ele realmente é dividido em capítulos, né? Obviamente todos se interligam, né? Então não vai esquecer o que aconteceu já, não vai ficar na pausa e assistir 5 dias depois a porra do filme, né? Vai assistindo, tipo, sei lá, de meia em meia hora, dá uma pausa lá de meia hora, estica as pernas, toma água. Mas é legal também, isso é inteligente também, cara, porque você consegue dar aquela pausa e também é legal que ele consegue conectar todas as histórias, né? Inclusive um desses segmentos foi o que eu não entendi, que o Léo teve que me explicar e eu ainda não entendi, mas eu entendi um pouquinho melhor depois que ele me explicou. Então, pra mim, esse filme aqui ele vai conseguir uma nota 9,5, 9, porque, cara, eu gostei pra caralho. Pra mim é um dos melhores filmes de Alien que eu conheço, assim. A gente até poderia colocar, sei lá, outros filmes de Alien que eu já assisti. Contato de Quarto Grau, Guerra dos Mundos, Sinais. Não tem como, rapaziada. Esse filme aqui é muito superior. Aí, o único, assim, que chega a bater, assim, perto é Abaixo da Noite. De todos esses filmes, acho que os Sinais... Não, se bem que o Guerra dos Mundos e os Sinais mostram bastante os aliens, né? Mas esse aqui é de longe o que mostra mais e você vê pelo efeito, porque o Guerra dos Mundos é aquele... É do Spielberg, né? Então, mais tem um efeito prático, igual o ET, né? Essas coisas. E os Sinais tem a cena do Brasilzão, né? Quando o alienígena aparece aqui no Brasil. Mas esse filme, realmente, desde o começo, assim, ele constrói muito bem essa ideia, assim, do alienígena, porque a gente vai vendo ele lá, né? O bicho, e aí o OVNI, na verdade, a gente vai vendo e aí a gente fica intrigado com o que tá acontecendo. E aí, quando esses planos, assim, que vê de baixo pra cima, com o protagonista, tipo, o OVNI lá no fundo, né? E a câmera mexendo e às vezes não aparece. Isso é muito legal, porque a gente começa a ficar paranoico. Porque como é uma nuvem, tudo bem que a gente já sabe o formato dela e tal, que ela não se mexe ou não acompanha as outras nuvens, a gente fica meio paranoico, porque a gente pensa, o bicho ele tá escondido na nuvem, mas ele pode estar em outras nuvens, né? Tipo, não dá pra saber se é realmente a nuvem que é o OVNI, ou se realmente tem alguma coisa dentro da nuvem. E se tiver alguma coisa dentro da nuvem, então ele pode estar em qualquer uma. E a gente fica paranoico, porque a câmera fica procurando junto com o personagem. É muito legal, cara. E também tem umas cenas até de comédia disso, né? Tipo, a hora que a irmã dele começa a surtar lá, ele para assim e fala... Essa cena é muito boa. E a minha nota pro filme é um 10. Gente, eu sou 8,80, entendeu? Ou o filme é uma merda, ou o filme é incrível. E de novo o Jordan Peele mandou muito bem. Todos os filmes dele são 10, mas esse aqui, como é o único que eu realmente fui no cinema e assisti, é o melhor. Foda-se, né, o critério. Pô no cu. Meu canal, minhas regras. A partir de agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre spoilers, então caso você não tenha assistido, a gente altamente recomenda você pausar o vídeo, deixar no assistir mais tarde, ou deixar anotado em um lugar pra você voltar pra cá depois de ver o filme, que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas cenas que chocaram a gente, e também, se você não entendeu, a gente vai explicar um pouco da história do filme. O filme ele já começa de uma forma muito interessante, já demonstrando quem que a gente vai acompanhar, né, que é o nosso protagonista e o pai dele a princípio. Eles estão lá cuidando dos cavalos e também comentando que eles estão sem dinheiro, que eles estão tendo que vender o cavalo, e aí instantaneamente o pai dele morre. Chocante. Uma moeda. E isso também é muito legal, porque lá na frente vai acontecer de novo, e aí a gente vai entender o que aconteceu. Mas naquele momento ali, os caras até depois, eles falam, o pai dele morreu uns 6 meses atrás porque caiu coisa de um avião. Meteram louco. É exatamente o que acontece na vida real, né? Acontece umas coisas, o cara fala, não, caiu do avião, caiu do caminhão. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, mas é bem legal, porque dá um choque, assim, na hora que a gente vê até a maquiagem, né, dele, assim, ele com o olho todo fudido lá. E também a gente vê até o raio-x, né, que realmente a moeda caiu na cabeça, tipo, entrou no cérebro dele, por isso que ele morreu. E também era interpretado pelo Keith David, então, legal. Triste, né? Não precisava matar o cara instantaneamente, mas é isso. E agora eu vou falar um pouco sobre o arco que o Luigi não entendeu sobre o filme, que é o seguinte, aparece algumas cenas de um programa que tinha de um macaco, que ele vai lá e, tipo, meio que convivia com a família. E aí o Luigi ficou por muito tempo não entendendo essa cena, que é o seguinte, caso você não tenha entendido também, eu vou dar uma explicada. A parte lá que o nosso arquirrival, assim, nosso personagem, ele vai lá e atua, é quando ele era menor, ele atuava nesse seriado que tinha o macaco, e
simplesmente um dia o macaco surtou da cabeça e ele foi lá e matou praticamente todo o set de filmagem lá que tinha os atores principais, todas essas paradas. E aí depois a gente vai entender que a nuvem, né, ou o OVNI, ele vai lá e tem alguns instintos animais. Então, como é mostrado o cavalo, que ele não consegue ver o próprio reflexo, e ele só fica puto quando ele vê no olho da pessoa, que eles usam isso aí, né, porque o OVNI só ataca eles quando eles não estão olhando pra eles, daí o nome do filme, obviamente. E também a do macaco, que é quando o macaco simplesmente surta da cabeça depois de explodir um balão. E aí a gente já começa a ver algumas similaridades do que acontece assim. É que o problema é que como o filme tem 2 horas, em alguns momentos aí ele fica até levemente arrastado, mas é bem de leve mesmo, muito por esse segmento assim dele contando a história. Então, por exemplo, toda vez que aparece o personagem do Stephen Yeun, a gente fala, meu Deus, o que ele tá fazendo, sabe? Ele vai lá, ele conta, ele faz toda a backstory dizendo, né, que ele era lá o menino, eles que criaram o soquinho explosivo, tipo, todos esses negócios aí. E aí a gente fica, mano, por quê? Assim, obviamente vai ter um motivo, vai acontecer alguma coisa, mas é tipo, como o filme tem 2 horas, então todos os segmentos tem tipo 5, 10 minutos. Então quando a gente fica vendo aí, e ainda como as histórias vão sendo explicadas durante o filme, por exemplo, tem uma hora que corta lá e ele tá tipo tendo um flashback desse dia que ele tava lá embaixo da mesa, todo ensanguentado e com uma cara de choque. E aí corta pra ele no presente, tipo adulto, conversando com alguém, sabe? Então a gente fica meio, ele fica dando aquela pulga atrás da orelha que a gente quer ver o que aconteceu, mas realmente fica meio confuso da conexão que eles tentam fazer, né? Parece até que seria uma coisa que o Jordan Peele falou, não, ele parece que ele começou o filme com isso, sabe? Tipo, vendo o instinto do animal. Então, qual que foi a ideia, assim, que ele teve? Um animal surtando. Aí ele foi meio que juntando até que chegou nessa loucura que ele fez. Aí, cara, eu acho que vai passando até mais pro final, assim, depois que é apresentado aqueles personagens lá que são mais alívio cômico do próprio cara que instala a câmera, que, mano, o cara é só piada, ele só tá ali pra fazer merda. E é muito bom o personagem dele, aliás. A gente vê lá as primeiras aparições do OVNI em câmera, porque o pessoal não consegue filmar ela, e chama um cara que é especialista, um diretor. Ele vai lá e traz aquelas câmeras que gira assim com a mão, é muito engraçado isso aí. E aí acontece até umas cenas finais assim que eu fiquei um pouco meio confuso, eu achei, pô, será que o filme tá se tornando um pouco mais cult, se a gente pode dizer assim? Que é quando acontece que o OVNI, ele simplesmente vira um balão enorme, começa a se estender, começa a abrir a boca dele lá com os negócios, que eu achei meio estranho, mas eu gostei. É muito diferente, a gente nunca tinha visto essa porra antes. Porque assim, o bicho, né, o OVNI, na verdade, ele é a própria entidade, né? Não é que tem uns bichinhos lá dentro dele comandando a nave, não, é que ele realmente é o bichão. Então, por exemplo, quando ele, né, faz a abdução lá que eles sugam, não é que ele tá lá pegando alguém pra os alienígenas realmente olharem, né, estudarem o ser humano, não, ele tá realmente comendo as coisas. Então eles estão lá no rancho dos cavalos, né, e aí ele vai comendo os cavalos. Só que aí tem uma hora que ele vai tentar comer um dos nossos protagonistas, né, o alívio cômico que o Léo tanto falou, e aí o cara, ele amarra arame farpado nele. E aí, obviamente, né, tem todos os negócios das tendas, né, o arame farpado tá segurando umas tendas, e aí o bicho come o arame farpado e as tendas ficam em volta dele. Só que ele realmente vira uma criatura, tipo, ele fica até maior, porque ele é pequenininho, e aí quando ele come esse negócio, ele vira tipo um bichão mesmo, assim, tá ligado? É da hora, assim, é um visual legal, até a gente vê de um alienígena, é meio diferente, não é aquele genérico igual acontece no Guerra dos Mundos lá, aquela armadura do Tony Stark gigantesca, ou até nos Sinais, que é o bichão lá verde, cabeçudo, com o olho preto gigante. É realmente o OVNI, né? Ele tem o formato de OVNI, só que ele é a criatura, isso é muito legal, mas realmente nessa hora que ele vira essa tenda é muito estranho, mas é da hora pra caralho. O máximo que eu lembro, assim, que chegou mais diferente, assim, é o filme da Chegada, que tem os OVNI mais diferentes, tem as naves lá que parecem uma rosquinha. O filme, pra mim, ele conseguiu revolucionar bastante, e pra mim, como o Lee tinha comentado, é praticamente um 10, pra mim é um 9, 9,5 ali, tá batendo. E eu acho que não tem muitas cenas, assim, que a gente tem que comentar. É só apreciar mesmo, é muito bonito. Uma coisa que eu queria comentar é que a comédia é muito bem dosada no filme, com os momentos de tensão, assim, porque a gente vê, né, o começo do filme, o nosso protagonista tá bem putaço, né, porque ele tá falido, né, e o pai dele acabou de morrer, e aí a irmã dele, teoricamente, não estava lá, porque ela tava tentando deixar, né, mais de lado, assim, o rancho, né, da parte dos cavalos, e ela tava querendo ela virar a atriz, né, a cantora, ou até a cozinheira, né, no caso, que ela fala que ela faz um queijo quente maravilhoso, e aí quando a gente vai realmente vendo, assim, que ele se importa com a irmã, que ele ainda tem aquele pouco de, né, é que como o pai dele morreu, ele teve que pegar toda a responsabilidade, mas aí a gente vê ele molecão e até eles praticamente gastando todo o dinheiro deles pra comprar a câmera, pra ver se eles conseguem realmente capturar o OVNI, né, pra ganhar dinheiro, né, a tomada da Oprah que eles falam, que é também genial, né, é muito da hora isso, e a gente vê a relação deles, assim, tem até aquela hora quando o cara chega lá, porque obviamente o bicho faz um pulso eletromagnético, pra quem não sabe o que é quando desliga tudo que é tecnologia, né, ele desliga a internet, desliga a luz, desliga todas essas coisas, e aí o cara vai lá e traz essa câmera de manivela aí que gira, e aí quando eles veem que o cara trouxe uma câmera que não precisa de tecnologia, eles fazem um cumprimento lá muito frenético, e é muito da hora, porque eles ficam tipo, caralho, eles estão mal no hype, assim, eles meio que estão decididos
decidido a pegar a porra do bicho. É muito legal, porque a gente vê o filme inteiro eles com medo, fugindo, tentando salvar os cavalos, tentando se salvar. E aí nessa hora, assim, no último ato do filme, é que eles realmente vão capturar em imagem e talvez até matar. Essa parte da comédia do Jordan Peele é excepcional, como nos outros dois filmes, mesmo ele sendo bastante tenso, no Nós é um pouco mais comédia até em algumas cenas, mas no Corra é tipo, ele tem isso pra caralho, e ele ainda consegue botar piadinha, consegue fazer humor, e nesse aqui é a mesma coisa. Eu acho que até no Nope tem mais comédia do que no Corra, mas eu não sei, cara, ele até bate de frente assim com o Nós em quesito comédia, porque ele funciona muito bem. É um timing absurdo de piada, assim, porque quando a gente vê o nosso protagonista dentro do carro e aparece um OVNI que lança um negócio no carro e ele fica tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer daqui. E ele vai lá e tranca a porta do carro, a gente percebe que, mano, o cara sabe o que ele tá fazendo. E aí a gente começa a acreditar que o personagem, ele é assim. É sensacional. Essa cena é magnífica, porque na hora que o negócio cai, é tipo a primeira vez que ele realmente vê, porque ele tinha visto na distância. Só que nessa hora o bicho tá em cima da casa deles, e aí ele vai e começa a voar e fica em cima do carro dele. E aí ele abre a porta e ele olha pra cima, aí ele fala tipo, não. E ele fecha e tranca a porta e fica parado assim, é muito bom. E, tipo, as reações secas dele, tipo, de um moleque de rancho, é muito da hora, cara, porque parece que ele é meio antissocial até. Tanto com o personagem que é o alívio cômico, quanto também o diretor de fotografia que traz a câmera com a manivela, ele é muito seco, tá ligado? E até com o cara também, depois lá no final tem uma hora que ele chega um repórter do TMZ, que também é uma piada em si só, né? E o cara acaba morrendo pra tentar filmar o que tá acontecendo lá. E, cara, é muito bom porque, tipo, a atuação dele, assim, a gente que já viu ele no Corra, e também já viu ele em outros projetos, e ver, assim, ele mesmo meio ser moleque antissocial, assim, e ter também o contraponto da irmã dele, que é frenético o tempo inteiro, e também ter um amigo deles que acaba virando alívio totalmente cômico, é muito legal, porque são três personagens muito diferentes, assim, que se conectam e se completam de uma forma muito boa, cara. Mas então é isso, a gente vai finalizando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou da nossa review do Sofá aqui, manda aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme, caso você já tenha assistido. E também, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda e na sexta. Então, pra ficar mais fácil, ativa a sineta aí que vai ajudar a gente. Lembrando, obviamente, do @SemMemoriaPodcast, que é o Instagram do canal. Então não esquece de ir lá, dar uma conferida, que a gente tá postando atualizações sobre o podcast, tá saindo toda segunda-feira. E também algumas notas de filmes e notícias sobre o filme de terror. E pra você ainda acompanhar a gente quando a gente assistir os filmes ou até só falar de outras coisas, né? Como eu e o Léo tá representando o Gigante da Colina, então pra vocês que querem acompanhar a gente, sigam a gente no Instagram, Twitter, Letterboxd. Nossa rede social de críticas, a gente do Nope já está lá. Lembrando também de você deixar recomendações de filmes que podem ter saído e a gente não viu esse ano, ou também filmes que vocês querem que a gente traga aqui pro canal ou pro podcast. Então deixa aqui nos comentários ou lá na nossa direct no Instagram, que o Léo já falou. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijão.